E essa ascensão da direita rápida é um sinal de que dá para desmantelar esse sistema que eles montaram aí em tantos anos, já que a direita teve essa ascensão tão rápida? A direita teve essa ascensão tão rápida por um fator. Um único fator. Um único fator. E, na verdade, esse fator ele foi para o mundo inteiro. Não é apenas aqui no Brasil, foi para o mundo inteiro. A direita ela só teve uma ascensão meteórica no mundo político por causa da rede social. Foi uma coisa chamada rede social. Exato. O nome que levantou Jair Bolsonaro foi a rede social. Quando você via um homem simplesmente aparecendo no Facebook ou no YouTube, né, falando que tem que porra, acabou, entendeu? O cara que chegava e falava assim desse jeito para as pessoas, eles falavam a linguagem das pessoas. Então, ele acabava Todo penetrando dentro do discurso muito, de segurança pública, que Exato. principalmente aquilo que agarrava mais as pessoas. As pessoas estavam cansadas, saturadas de poder trabalhar, conquistar aquilo que tinha, e no fim das contas você, infelizmente, era roubado, era assaltado. As pessoas tinham essa revolta. E quando você olhava para o Congresso Nacional, tinha uma Maria do Rosário lá defendendo o bandido. Quando, por outro lado, você vê um cara e fala, dá que eu tiro a outra, pronto. As pessoas se apaixonaram por Bolsonaro. Exatamente. Elas se agarraram a esse discurso que ele trazia. Ele falava muito, Falava. antes de ser conhecido, eu me lembro que isso eu ouvi dele, que ele falava para 10, 12 milhões de pessoas lá durante a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Ele contou isso para mim, ele falou, eu não... Tinha gente me ouvindo, por isso que eu ficava sozinho lá no plenário falando. Porque a minha equipe estava vendo quantas pessoas estavam ouvindo lá. E ele falou, cara, aquilo foi o diferencial. Eu não sou louco de ficar falando sozinho para ninguém. Eu falei, meu, o cara tem uma história. Ele já tem uma história. Não é... Então... Mas aquele ano do que você falou aí, da Maria do Rosário, esses episódios aí, foi um despertar mesmo. Foi um despertar. E o que acontece? Uma coisa que é incrível isso. Durante essa época, a rede social ainda não existia. Se você for pegar a época que ele discutiu feio com a Maria do Rosário, a rede social não tinha essa força. Só que aquilo foi armazenado em arquivo, áudio e vídeo, foi armazenado. E durante o boom das redes sociais, quando você teve o advento das redes sociais, tudo aquilo que o Bolsonaro produziu em 1000 anos, desde a época em que ele dava entrevistas, foi jogado. Ele e quem? O Enéas Carneiro, que o Enéas já não estava mais em vida. Mas os dois foram levantados, e principalmente o Bolsonaro, porque graças ao bom Deus está vivo, começou a crescer numa ascensão meteórica absurda, em que as pessoas começaram a ver, não, esse cara aí ele é uma lenda, esse cara aí é um mito. Foi quando ele teve esse apelido de mito, porque ele realmente quebrou esse sistema. Ele tá falando o que todo mundo quer falar, Isso, falando o que todo mundo quer falar. E quando o Bolsonaro ele cresce, aparece dentro desse sentido, ele traz junto com ele uma casta dentro da direita, uma representatividade através da rede social, que as pessoas que cresceram através de um sistema formado por uma esquerda que aparelhou todo o âmbito cultural, de cultura popular, tudo aquilo que existe, as que pessoas as pessoas viram uma têm saída acesso, ali, né? As pessoas viram uma linguagem que elas não estão acostumadas, uma forma de ver que elas não estão acostumadas e que é dito de uma maneira que elas também não veem no seu dia a dia, mas que elas se sentem representadas porque elas também pensam assim. Exatamente. As pessoas elas estavam sendo acostumadas, tentando ser acostumadas a uma forma de vida que elas não são, das quais elas não pertencem. Exato. E de repente aparece um homem que as representa exatamente como elas são no seu interior. Aquilo que o afegão médio é todo santo dia. Exatamente. Então, a rede social dela deu essa força extraordinária a Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que fez crescer e brotar no Brasil toda uma direita precoce para existir politicamente, porque junto dele você teve outras pessoas que ascenderam também e que através da rede social conseguiu se comunicar com a população, conseguiu dialogar com a população. E até entender o sistema, né? Porque eu confesso que antes do evento Bolsonaro, eu não sabia o que era um deputado federal. A gente sabia porque a gente entrou na polícia e aí você tem que saber e tal. Mas a maioria dos brasileiros não tinha noção de do que era um procurador, do que era um deputado federal, o que ele fazia, o que não fazia, até o vereador da cidade ali. Ninguém sabia nada. Hoje, a maioria das pessoas sabem que existe uma Câmara Municipal, uma Assembleia,
Sabe o nome dos 11 ministros do STF. As pessoas elas começaram a participar politicamente muito mais depois de Jair Bolsonaro. Então, Bolsonaro ele acabou despertando, trazendo, através da rede social, o levantamento e o nascimento de uma direita brasileira que veio precoce porque não estava formada e nem baseada dentro de instituições, associações, sindicatos, enfim, dentro de uma base sólida onde conquistava o voto físico. Não. Essa direita, ela cresceu dentro de uma base completamente virtual. Exatamente. Em que você se comunicava através da rede social com pessoas que não se organizavam dentro de um coletivo. As pessoas, elas não se encontravam, as pessoas, elas conseguiam dialogar e conseguiam se comunicar e conseguiam ver outras pessoas que pensavam iguais a ela através da rede social. Então, essa direita, ela cresceu através de uma base muito, eu não diria... de nuvem, é uma base muito... É o oposto de sólida, sabe? Porque hoje a esquerda ela tem uma base sólida que independente física, do que acontecer, independente do que acontecer, essa base sempre vai permanecer ali, porque o movimento estudantil sempre vai ter sucessores, porque o movimento de professores, o sindicato de professores sempre vai ter sucessores e pessoas para poder formar. Mas hoje, dentro da rede social, o que você tem de sucessor? Hoje, dentro da rede social, o que você tem de uma organização similar àquilo que acontece à base de esquerda? Não tem, é muito diferente. O que traz os parlamentares de direita para hoje dentro do Congresso Nacional representarem a direita brasileira não tem comparação com o que traz os parlamentares de esquerda, porque os parlamentares de esquerda eles não dependem das redes sociais para conseguir ter aquilo que eles têm, com exceção de alguns, por exemplo, a Erika Hilton, que veio depois. Né? Eles vieram depois desse boom, é verdade. A Erika Hilton, ela não tem uma organização de uma base sólida dentro da esquerda, por exemplo, um sindicato que faz uma eleição voltada. Não, ela conseguiu os votos através de rede social. Né? Já por outro lado, você tem Nicolas Ferreira, cujos votos também são identicamente de rede social. Só que, quando você olha a base de organização estrutural da esquerda hoje, cada um deles tem o seu nicho. A professora Bebel, por exemplo, foi uma das mais votadas, a deputada estadual do PT, ela tem o seu nicho através da APUESP. Né? Então, cada um deles tem o seu nicho, cada um deles veio... Por isso, tantas organizações. Né? De tantas organizações. O Barba, por exemplo, eu sei mais da Assembleia, porque eu fui deputado estadual esteve lá dentro. O Barba, ele foi sindicalista, ele trabalha no ABC, dentro da região do ABC. Então, os sindicalistas metalúrgicos da região do ABC elegeram Barba. Então, eles têm os seus nichos. Só que na direita você não tem os seus nichos, você não tem o seu nível de organização estrutural. Você tem meio geral, virtual. Ali, virtual, né? Única e exclusivamente virtual. Então, eu acho que hoje, enquanto a gente não parar para tentar criar uma espécie de organização nesse sentido, vai ser difícil. A gente não vai conseguir chegar ao mesmo nível de organização da esquerda. É por isso que eu falo que nós somos precoce, porque seria impossível em tão curto espaço de tempo, de 2014 para cá, menos de o quê? Você tem 11 anos, 10 anos, 10, 11 anos, de 2014 para cá, você tem mais de 100 parlamentares com uma representatividade clara, que é de direita, com um número maior de parlamentares do que uma base que demorou quase 50 anos para crescer. Então, não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, não é uma coisa que você olha e fala, não, é natural. A direita hoje no Brasil, ela existe por uma base sólida. Não. A direita ela não está ali por uma base sólida. O pensamento, aquilo que leva à direita, aquilo que norteia a direita, aquilo que traz a direita para aquilo que ela é de fato, é sólido. Você tem pessoas que são de direita, que são conservadoras, que se dizem bolsonaristas, mas essas pessoas elas não estão organizadas. E é por isso que eu falo, não existe uma solidez dentro da direita. Não porque não temos pessoas que são assim, é porque elas não estão organizadas do mesmo nível que a esquerda. Que levou anos para chegar onde está.